Indicado por Fernando Haddad, o número 2 do Ministério da Fazenda ainda precisa ter o nome aprovado no Senado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Gabriel Galípolo foi escolhido ontem e agradou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que vem sendo criticado pelo governo e empresários por causa da taxa básica de juros. Atualmente a Selic, mantida no mesmo nível pela sexta vez, está em 13,75% ao ano. Outro nome indicado é o de Ailton de Aquino dos Santos, servidor do Banco Central, que deve assumir a diretoria de fiscalização. Segundo Fernando Haddad, ambos tiveram aval do presidente Lula e a ideia é de que haja uma aproximação maior entre o Ministério da Fazenda e o próprio Banco Central. Eu entendo que esse movimento vai fortalecer ainda mais a aproximação nessa direção, né, de buscar a convergência plena da política econômica para oferecer para o país as condições de crescer com inflação baixa. Mas, de acordo com Fernando Haddad, sem perder a autonomia. Ele está indo para lá com a autonomia necessária para cumprir a lei. A mesma lei que os outros 7 membros do Copom têm que respeitar. Os 2 indicados do presidente Lula hoje vão observar rigorosamente a mesma lei. E com o seguinte comando, buscar harmonizar a política fiscal e a política monetária. Então não tem nenhuma outra intenção que não seja buscar a integração, buscar a coordenação com o mesmo propósito. Qual? Crescer com baixa inflação e com justiça social. Essa é a nossa obsessão, é isso que nós vamos perseguir. Para a nossa colunista de economia, Juliana Rosa, a escolha de Gabriel Galípolo pode trazer, sim, um equilíbrio. Assim como Haddad não era um nome bem visto no início do governo Lula, ele passou a ser bem visto porque é alguém que pode fazer a ponte entre a esquerda, que afinal de contas assumiu o país. O Galípolo é um pouco por aí. Não é que o mercado financeiro morra de amores por ele. Ele é meio que o Haddad ali agora no Banco Central. Na avaliação do ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, Gabriel Galípolo será um homem do Ministério da Fazenda no Banco Central. Isso não é para melhorar entrosamento, coisa nenhuma. Isso é para colocar um homem do Ministério da Fazenda dentro do Banco Central. É para pavimentar o caminho para que ele acabe virando o presidente do Banco Central. Mais à frente, um presidente submisso ao Ministério da Fazenda, ao Executivo, e vai fazer aquilo que o presidente da República mandar. De volta ao Brasil, o presidente Lula se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o articulador, né, que vem sendo muito criticado aí no papel que desempenha no governo. Quis saber detalhes do novo regime fiscal, regime esse que vai substituir o teto de gastos, está sendo discutido na Câmara dos Deputados. O relator do projeto é o Cláudio Cajado. Está tentando ainda equilibrar o texto. De um lado, ele diz que vai manter o ponto que não prevê punições para o governante se as metas não forem alcançadas, mas deve incluir a volta de bloqueios obrigatórios do orçamento quando a conta não fechar. Para Alexandre Padilha, o Palácio do Planalto está preparado para enfrentar obstáculos que vão surgir no Congresso. Segundo o ministro, o governo vai cobrar fidelidade nas votações e se reunir com líderes partidários e ministros que integram a base aliada. O presidente Lula pediu, delegou a responsabilidade, a tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, de fazer reuniões dos ministros, de cada um, dos ministros que foram indicados pelos partidos, junto com líderes da Câmara, para discutirmos a atuação na Câmara, a ação que está sendo feita e o cumprimento desse calendário de votações até o final do primeiro semestre, até o recesso que deve acontecer na metade do mês de julho. E ele reforçou que as reuniões têm que ser coordenadas, lideradas pela SRI, junto com a Casa Civil, junto com os ministros de cada área. Devemos fazer a primeira já com os ministros do PSB, do PSD, devemos marcar com os ministros do MDB na volta do líder do MDB da Câmara, com os ministros do União Brasil, fazer isso como uma rotina permanente. Conjuntos ministérios vão começar por esses partidos. Agora, o governo está numa sinuca de bico, né? Porque a gente está falando toda essa discussão para conseguir uma maioria simples e aprovar um projeto ordinário de lei. Maioria com a sua própria base, hein? Exatamente. E aí eu falo da sinuca de bico porque você vai cobrar fidelidade, né? E aí se os ministros e os deputados que são dos partidos, dos ministros que compõem a esplanada, não votam com você, você faz o quê? Você perde eles também? Né? Você vai abrir mão de algo que você já não tem, que é uma base concisa, né? É uma sinuca difícil e
de novo, para conseguir uma maioria simples, cara. Agora o Lula tem razão de estar preocupado e irritado, porque já lá se vão 5 meses de governo, 4 meses e mais 10 dias, 130 dias, e o governo não conseguiu ganhar um único voto. Não conseguiu formar uma base, como disse o Ivan, para apresentar uma maioria simples. O PT hoje tem menos votos, não vou nem falar o PT, né, porque a gente está contando aí também os votos que viriam da tal da Frente Ampla, o que não aconteceu, tem menos votos do que na época da aprovação da PEC da transição, no ano passado. Até porque o Congresso mudou, inclinou-se mais à direita, mas o governo não conseguiu formar essa base por meio da articulação. O presidente tem razões para estar irritado, porque não é ele, pessoalmente, que tem que fazer essa articulação. Ele possui ministros, mais de um, para isso. O envolvimento direto de Lula deveria vir nas questões mais importantes, nas reformas, nas votações das PECs, o que ainda não aconteceu. Mas é possível que Lula já tenha que empenhar não só o dinheiro do orçamento, mas também o seu cacife político para começar a governar, porque por enquanto o governo não começou.